A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai complementar a parte de equilíbrio químico fazendo algumas questões mais voltadas para IME e ITA. Vamos fazer questão do IME, questão do ITA. Peguei também algumas questões de Olimpíadas, que às vezes tem umas ideias parecidas com o IME e com o ITA. Então, para a gente começar, vamos fazer uma questão que caiu na OBQ. E vamos lá, acompanha a questão aí. A 1800 Kelvin, o oxigênio dissocia levemente em seus átomos. Então, o O2 gasoso, ele vira 2O atômico e fica em equilíbrio isso com um Kp de 1,7 vezes 10 a menos 8. Se você toma 1 mol de O2 em um recipiente de 10 litros e aquece a 1800 Kelvin, qual é o número de átomos de oxigênio que estarão presentes no frasco? Qual é a ordem de grandeza disso? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma questão que, em primeiro lugar, ela compara duas coisas, né? Você tem uma situação de equilíbrio para resolver e, além disso, ele pediu a quantidade de átomos que aparecem aqui, né? Então, e ele te deu o Kp. Então, se ele te deu um Kp, que quando você bate o olho, você vê que está relacionado com as pressões parciais dos reagentes e produtos, e ele te pede uma quantidade em números de átomos, que tem a ver com mol, certo? Você não pode usar o Kp, tem que usar o Kc, que é o K das concentrações, tá? Então, o primeiro passo do problema é você converter o Kp para Kc, já que ele pediu uma quantidade em átomos, né? Então vamos lá, como a gente converte de Kp para Kc? Basta a gente lembrar daquela relação que Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN gasoso do sistema, ou seja, a variação do número de mols de gases da tua reação, tá? No caso aqui, o ΔN vale 1. Por quê? Porque antes eu tenho 1 mol de O2 e depois eu tenho 2 mols de oxigênio, tá? Então, temperatura ele deu como 1800 Kelvin. Para você achar o Kc, é só você jogar para o outro lado, né? O Kc vai dar o seu Kp, que ele deu no problema, 1,7 10 a menos 8. R, 0,082. Temperatura, 1800 Kelvin. Daqui você acha o Kc. E aí, com o valor do Kc, você já pode começar a trabalhar com as concentrações, tá? O Kc dessa conta aqui vai dar 1,15 vezes 10 a menos 10. Então, olha só. Já achei meu primeiro dado que eu precisava. E agora, com o Kc, como eu quero relacionar a quantidade em mols, como eu faço dado o Kc para relacionar a quantidade em mols? Eu tenho que fazer o meu quadro de equilíbrio. Então, próximo passo, vamos fazer aqui o nosso quadro de equilíbrio. O que é o quadro de equilíbrio? O quadro de equilíbrio é um quadro que você vai escrever a sua reação, O2 gasoso, em equilíbrio com 2O. E aí você vai escrever os 3 passos da reação, que é o início, quando ela começa, como estão as concentrações, a estequiometria, que acontece durante a reação, e o fim, tá? Isso é o seu quadro de equilíbrio. O que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é completar o quadro com os dados que a gente tem. Ele falou no início que ele tem 1 mol em um volume de 10 litros. De cara a gente já consegue tirar a concentração molar.
1 dividido por 10, 0,1 molar. E aí, com a nossa concentração molar, a gente já pode começar a completar a tabela. No início eu tenho 0,1 molar desse cara e não tenho nada desse cara. Como funciona a estequiometria da minha reação? Aqui é 1 para 2, não é? Se é 1 para 2, a cada 1 que eu consumo aqui, eu gero 2 aqui. Então, se para eu chegar ao equilíbrio eu consumir x daqui para cá, aqui eu vou gerar 2x. E aí eu tenho minhas concentrações no final. 0,1 menos x, 2x. Aí agora, o que a gente faz? Lembra da expressão da constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio você pega concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Então aqui, se você lembrar, você já lembra direto, ó. Cadê? O, que é produto ao quadrado, porque eu tenho 2 na estequiometria. O2, que é o reagente, elevado a 1, que é 1 na estequiometria. Então você já consegue escrever direto o que aqui? Que o seu Kc, que a gente calculou 1,15 vezes 10 a menos 10, ele é 2x ao quadrado sobre 0,1 menos x. Que foram os valores que a gente achou na nossa tabela de equilíbrio no final, tá vendo? 2x é o produto ao quadrado, 0,1 menos x é o reagente que está aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer uma coisa muito comum em provas do IME e que às vezes a gente esquece de fazer o passo a passo certo para a gente poder ter o ponto inteiro na questão. Que lembra que a correção do IME você tem que prestar muita atenção, né, nas coisas que você está fazendo, porque às vezes se você fizer uma coisa sem justificar, pode ser que você perca ponto. Uma coisa muito comum na prova do IME de você fazer é o seguinte: esse número aqui, o Kc, ele é muito pequeno, né? Ele é muito pequeno comparado aos outros números do problema, né? Ele é pequeno comparado a 0,1, ele é pequeno comparado a 2, ele é pequeno a outros números do problema, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é supor que o x também vai ser pequeno por conta disso. Por quê? Você está elevando um número pequeno aqui ao quadrado, está dividindo por 0,1 menos um número pequeno, que é mais ou menos 0,09 alguma coisa, né? E aí vai dar um número muito pequeno, faz sentido, né? Então, a suposição que você vai fazer nessa situação é que x é muito pequeno. X é da ordem desse cara aqui, 10 a menos 10, 10 a menos 9, 10 a menos 8, né? E aí, o que isso implica? Vamos supor que x é muito menor que 0,1. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu suponho que x é muito menor que 0,1, eu posso escrever que 0,1 menos x é aproximadamente igual a quanto? Se eu estou pegando 0,1 e estou subtraindo um número que não tem dimensão perto do meu 0,1, é muito pequeno, isso vai ficar aproximadamente 0,1. Tá? É como se eu tivesse 1 trilhão e subtraísse 1. Continuaria na ordem de 1 trilhão. Tá? Não faria tanta diferença na minha conta, né? A ideia é essa. E aí, com isso facilita a nossa conta. Por quê? Porque aqui você tem uma equação do segundo grau, né? E aí, se você fizesse a conta, você teria que fazer Bhaskara, um bando de coisa. Com isso, a gente pode trocar esse 0,1 menos x por 0,1. E aí, como é que fica? Ó? 4x ao quadrado, que é o 2x ao quadrado, sobre 0,1, ele vai ser o Kc. 1,15 vezes 10 a menos 10. Agora essa equação é mais fácil de resolver, porque só tem um x ao quadrado, né? Você tem que x ao quadrado, ele é 1,15 vezes 10 menos 10 vezes 0,1, que é menos 1. 10 a menos 11. Tudo isso dividido por 4, né? Tudo isso dividido por 4. E aí essa conta é mais fácil de você fazer, né? É mais fácil você ir testando os numerozinhos até ver o número que bate, tá? Uma coisa que você pode fazer aqui, né? É você escrever que isso aqui, ó, é igual a 11,5 multiplicando por 10 vezes 10 a menos 12. 11,5 sobre 4 vezes 10 a menos 12. Por que você faz isso?
Porque 10 a menos 12 é fácil de tirar a raiz, certo? Porque é só você dividir o expoente. Fica 10 a menos 6. E o 11,5 dividido por 4 vai dar 2, alguma coisa grande, e aí você vai testando os valores, né? Não tem problema fazer isso, né? Então, por exemplo, 11,5 dividido por 4 dá 2, alguma coisa, né? Aí você vai testando. 1,1 ao quadrado, chegou? Não. 1,3 ao quadrado, 1,69, não chegou. 1,5 ao quadrado, 2,25, vai chegando. Entendeu? Então, você tem que ir testando até chegar no número que você quer, que é o 11,5 sobre 4. O 10 a menos 6 você já resolveu. Você vai achar que x vale aproximadamente 1,7 vezes 10 a menos 6. Tá? E aí agora você vê que ficou muito mais fácil resolver a equação dessa forma, porque senão você teria que fazer um Bhaskara com os 3 termos, tá? E aí, ó, você vê direto aqui que a concentração do O é 2x no final, não é? No equilíbrio. Então é 2 vezes isso aqui. 3,4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Antes de você continuar, né, agora é só você finalizar a questão. Ele não pediu a quantidade de átomos desse cara que vão ser formados. Ele te deu o volume em litros, né? Você sabe Avogadros, a gente vai terminar. Mas antes de você continuar, tem uma coisa que você tem que fazer sempre. Você não fez essa suposição aqui, então você tem que confirmar que isso é de fato válido. Tá? Você tem que escrever na sua prova, isso aqui está confirmado, é válido. Então, ó, confirmando a suposição, a gente não fez uma suposição que x era muito menor que 0,1. Quanto é que deu x? 1,7 vezes 10 a menos 6. Isso é muito menor que 0,1, que é 10 a menos 1? É, né? É mais de 10 mil vezes menor, 100 mil vezes menor da ordem, né? Então, assim, se for da ordem já de 100 mil vezes menor, você já pode dizer, realmente é bem menor. Então, está confirmada a suposição. No caso aqui era da ordem de 100 mil vezes menor. E aí você escreveria, confirmando que é menor, de fato é menor. Ok. Então, eu posso pegar esse valor de x e usar até o final. Agora é terminar a questão, né? Vamos lá. Concentração é isso. Então, o número de mols é concentração vezes o volume, que é 10 litros. 3,4 vezes 10 a menos 5 mols. Tá? E aí, se ele quer saber o número de átomos, Nzão, 3,4 vezes 10 a menos 5, vezes o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,04 vezes 10 a 19 átomos. Tá? Como ele pediu a ordem de grandeza do resultado, é só você ver a ordem de grandeza de 2,4 vezes 10 a 19, né? A ordem de grandeza é 19. Tá bom? Então, essa questão é muito importante porque ela envolve conceitos que o IME cobra direto, que são, ó, o cara ele pode te dar o Kp, ele pode te dar o Kc. E aí, como ele pediu relação de concentração, né, ele pediu o número de átomos, você tem que trabalhar com Kc. Então, ele te deu o Kp, já lembra da conversão aqui. Tá? Segundo ponto, suposição de números pequenos. Tenho que supor que um número é muito pequeno que vai facilitar a minha conta. E aí você, de fato, depois tem que confirmar que o número é 1000 vezes menor, 10 mil vezes menor, 100 mil vezes menor. Aí tudo bem, mas faz a suposição, aproxima aqui, né? Foi a aproximação que a gente fez, 0,1 menos x igual a 0,1, aproxima, faz a conta toda. Achou o valor de x? Confirma. Tem que escrever na prova. Não sei o que, vamos confirmar. 1,7 vezes 10 a menos 6, muito menor que 10 a menos 1. Ok. Tá confirmado, vou usar esse valor de x. Tá? Então, dois conceitos muito importantes da prova da UBQ, que são também cobrados no IME. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão. Pessoal, voltando, mais uma questão aqui do ITA. Então, agora, uma questão que relaciona o conceito de... Não, vou recomeçar. Alexandre corta, vou recomeçar. Voltando, pessoal. Então, vamos ver uma questão do ITA aqui agora,
que ela relaciona o conceito de como é a variação, para a gente relembrar, como é a variação da constante de equilíbrio com a temperatura. Então, acompanha o enunciado aí. Um cilindro de volume V contém as espécies A e B em equilíbrio químico, representada pela seguinte equação: A em equilíbrio com 2B, ambos gasosos. Inicialmente, o número de mols de A e de B são, respectivamente, Na1 e Nb1. Realize-se, então, uma expansão isotérmica do sistema até que seu volume duplique, de forma que os números de mols de A e B passem a ser Na2 e Nb2. Demonstrando seu raciocínio, apresente a expressão algébrica que relaciona o número final de mols de B, Nb2, unicamente com Na1, Na2 e Nb1. Então, pessoal, o problema dessa questão é que ele quer que você ache o valor desse cara em função dos outros, Na2, Nb1 e Na1, tá? E o que ele faz? Ele faz uma expansão isotérmica. Ele duplica o volume de uma mistura que já está em equilíbrio, isotermicamente, e espera alcançar o equilíbrio de novo. Então, essas quantidades de mols são no equilíbrio e essas aqui também, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar, né? Ele deu os pontos final e inicial da reação, certo? Então, dependendo da situação, nessa situação aqui, por exemplo, a gente não vai montar uma tabela, porque como a estequiometria aconteceu, a gente não tem muita informação sobre isso, não tem como tirar nada disso. O que a gente tem que analisar é o seguinte: isso aqui foi uma expansão isotérmica, né? E o que tem ser uma expansão isotérmica? Que a constante de equilíbrio ela só tem dependência com a temperatura, né? Então, como a expansão ou a transformação poderia ser qualquer, não necessariamente uma expansão, né? Como a expansão foi isotérmica, não variou a temperatura, a gente pode concluir que o K não variou. A constante de equilíbrio Kc da reação não varia. Tá? A gente não pode esquecer disso aqui. Kc não varia se for isotérmico, tá? Não importa se tem catalisador, se não tem, se tem inibidor, enfim. Kc não varia quando você faz um processo isotérmico. Se você não muda a temperatura, não muda. E aí? E aí que a gente pode usar a expressão do Kc para igualar as duas situações, né? Porque a gente sabe que o Kc é o mesmo para cá e para cá. E a gente sabe, a gente já viu que expressão do Kc, ela é o quê? Ela é concentração dos produtos, que no caso aqui é só B, elevado ao coeficiente estequiométrico 2, sobre concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1. Tá? Então a gente pode escrever essa expressão nas duas situações, e aí a gente iguala as duas. E a gente vai ter uma relação entre esses caras, né? Como é que a gente faz isso então? Você tem B1, NB1 mols de B no início. Como Kc relaciona concentração, o que você tem que fazer? Você tem que dividir pelo volume, né? Não pode esquecer disso. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Concentração de B, NB1 sobre V ao quadrado, tá? E o A, Na1, Na1 sobre V, tá bom? Isso no início. A gente pode igualar as final. Por quê? Porque no final a temperatura é a mesma. Então como é que vai ficar? NB2 e agora o volume é 2V ao quadrado. E Na2 e agora o volume é 2V elevado a 1. Pronto. E olha só que interessante. Ele pediu para você determinar esse cara unicamente em função desses três. Não pode ter o volume, né? Só que o volume ele cancela, né? Por quê? Porque aqui você tem V ao quadrado, V ao quadrado. Aqui você tem V, aqui você tem V. Pronto. E aí? Só escrever agora. Vamos lá. NB1 ao quadrado sobre Na1 vai ser igual a NB2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Na2 sobre elevado a nada, dado a 1, sobre 2 elevado a 1. Pronto. Então agora é só você rearranjar e isolar o NB2, que é o que ele quer. O que você vai ter? NB1 ao quadrado
Na2 vezes sobre 2, vai junto, é igual a Na1 vezes NB2 ao quadrado sobre 4. Então, olha o que aconteceu aqui. Cortou, né? Cortou esse 2 aqui. Com 4 aqui virou 2. E aí você isola o NB2. Joga tudo para o outro lado, ó. O que você vai ter? NB2 ao quadrado. Joga para cá. 2NB1 ao quadrado. Vezes Na2 sobre o Na1, né? Passou dividindo. Tira a raiz, resolveu o seu problema, né? NB2, quando você tira a raiz, o NB1 ao quadrado vira NB1. O resto fica dentro da raiz. Raiz de 2Na2 sobre Na1. Então, isso aqui é o que ele queria que você achasse, né? Expressão do NB2 em função só do NB1, do Na2 e do Na1. Tá bom? Então, olha só, você não pode esquecer que numa reação isotérmica, num processo isotérmico que você muda, você leva os gases em equilíbrio a outro equilíbrio por um processo isotérmico, a constante de equilíbrio não se altera. Só se altera a constante de equilíbrio se alterar a temperatura. Essa coisa você não pode esquecer. E basicamente o que a gente fez aqui foi igualar as constantes de equilíbrio. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aqui. Vamos fazer essa questão agora do IME, que também envolve tabela de equilíbrio, mas que você já alcançou uma situação de equilíbrio e você vai alterar esse equilíbrio, né? Vai acontecer o princípio de Le Chatelier, que você vai ter um deslocamento de equilíbrio, tá? Então, vamos ler a questão. Um mol de ácido acético é adicionado a 1 mol de álcool etílico, estabelecido o equilíbrio, 50% do ácido é esterificado. Calcule o número de mols de éster quando o novo equilíbrio for alcançado após a adição de 44 gramas de acetato de etila. Não, pessoal, o que está acontecendo? Ele juntou essas duas quantidades aqui, de ácido acético e de álcool etílico, e aí ele viu que no equilíbrio 50% do ácido foi esterificado, tá? E aí depois que o equilíbrio foi alcançado, ele foi e adicionou éster no equilíbrio, 44 gramas do acetato de etila. Com isso acontece o deslocamento de equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier. Você adiciona a quantidade de produto, o sistema ele tenta sempre fazer o contrário do que você fez com ele. Então ele vai tentar diminuir. De que forma? Consumindo o produto, deslocando equilíbrio para a direção dos reagentes. Então o primeiro passo é o seguinte: se a gente quer relacionar equilíbrio, né, adicionando éster, né, e ver qual vai ser as novas constantes, qual vai ser as novas concentrações no equilíbrio, primeiro passo a gente tem que fazer o quê? Descobrir qual é a constante de equilíbrio. Primeira coisa. E aí, como a gente vai descobrir a constante de equilíbrio? É só ver aqui, ó, ele deu uma informação sobre o equilíbrio, que depois que ele colocou 1 mol e 1 mol, 50% foi esterificado no equilíbrio. Então vamos construir um quadro para a gente poder descobrir a constante de equilíbrio. Ácido acético, álcool etílico, equilíbrio com éster, acetato de etila mais água, tá? De novo, início. No início você tinha 1 mol desse cara, 1 mol desse cara. Nada desse, nada desse. Na reação, você vai consumir X desse cara, gerando X desse. Por quê? Porque a estequiometria aqui é toda 1 para 1, né? Porque você tem um ácido monocarboxílico, você tem um monoálcool, então vai gerar um éster e uma água. Tá bom? No equilíbrio, você vai ter 1 menos X desse cara, 1 menos X desse cara, X desse. Só que ele falou que 50% de ácido foi esterificado. Então você já tem condições de saber quem é esse X, né? Porque se você tinha 1 mol no início, 50% dele é meio mol. Então esse X é meio mol.
Então aqui subtraiu meio, subtraiu meio, somou meio, somou meio. Tá? 1 menos meio, 1 mol. Meio mol, desculpa. 1 menos meio, meio mol. 0 mais meio, meio mol. 0 mais meio, meio mol. E aí, qual é a constante de equilíbrio a partir da tabela agora? É só você fazer a expressão. Produtos sobre reagente. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? Ó? O Kc vai ser concentração dos produtos, que é concentração de éster, meio mol sobre volume, concentração de água, meio mol sobre volume. Reagentes agora, ácido, meio mol sobre volume, meio mol sobre volume. Então tu vê que realmente não importa o volume, né, que você está trabalhando, porque é cancelado aqui. Na verdade, tudo é cancelado, né? Essa constante de equilíbrio aqui é igual a 1. E aí a primeira pergunta que você pode pensar aqui em fazer é: pô, mas por que você colocou a água na constante de equilíbrio? Quando você tem esterificação, a água ela não é um meio reacional, tá? Se ela não é um meio reacional, você não engloba ela na constante de equilíbrio, tá? Isso é importante. Na esterificação, água não é o meio reacional. Não é o meio reacional. Se ela não é um meio, você não pode dizer que a concentração dela é aproximadamente constante e englobar ela na constante de equilíbrio. Você tem que colocar ela na expressão da constante de equilíbrio, a concentração dela no volume que você está trabalhando. Tá bom? E aí vamos lá. Você alcançou o equilíbrio. O equilíbrio está lá, ok, tudo bem. Vem alguém e adiciona 44 gramas de éster. Vai perturbar o equilíbrio. Tá? Com essa perturbação do equilíbrio, você vai ter um deslocamento. Para onde? Você não está aumentando a quantidade de éster, o sistema ele quer sempre fazer o contrário do que você fez. Então, se você aumenta a quantidade de éster, o sistema quer diminuir. Como é que ele diminui? Reagindo o éster com água para gerar ácido e álcool. Então, o equilíbrio ele é deslocado para a esquerda nesse caso, na direção dos reagentes. Tá? Então, eu vou fazer uma nova tabela de equilíbrio que não vai ser início, estequiometria e final, igual a gente fez na outra questão e a gente fez agora. O nosso início já vai ser um equilíbrio. E aí você vai modificar o equilíbrio, vai ser o equilíbrio, você vai modificar ele logo no início, vai ter uma estequiometria e você vai ter o final. Então vamos lá. Como a gente está trabalhando com Kc de concentração, a gente tem que ver 44 gramas correspondem a quantos gramas desse éster? Você tem aqui, formado aqui, o acetato de etila. Quem é o acetato de etila? Ele é o CH3, COO, C2H5. Peguei o C2H5 do álcool, peguei o CH3CO do ácido. Tá? E aí, se você for ver, quem é a massa molar desse cara aqui? Você tem 4 carbonos, 48. 48 com dois oxigênios. 2 oxigênios, cada um 16, 32. 48 com 32, 80. Tá? 8 hidrogênios, 88. Então, esses 44 gramas de éster que você está adicionando no final, ele vai ser o quê? Vai corresponder a meio mol, né? 88, 44 é metade. Massa sobre massa molar, meio mol, tá? Então, na sua nova tabela de equilíbrio, você começa com meio mol desse cara, meio mol desse cara, meio mol desse cara e de éster. O meio mol que você já tinha no equilíbrio, mais o meio mol que foi adicionado. Então você começa com 1 mol. Então como é que é a sua nova tabela de equilíbrio? Você tem o ácido acético, você tem o álcool
você tem o éster, água, início, estequiometria e o novo equilíbrio. Então, no início, você tem 0,5 desse, 0,5 desse, 1 desse aqui, 1 desse aqui e 0,5 desse. Por que você tem 1 daqui? Esse 1 vem do 0,5 que você tinha antes, mais o 0,5 que foi adicionado aqui. Tá bom? E aí, durante o equilíbrio, durante a estequiometria da reação, você não deslocou o equilíbrio para cá, você deslocou o equilíbrio para cá, você vai tirar um x daqui. Tira um x dos produtos, adiciona um x nos reagentes. Tá? Então, na situação de equilíbrio, o que você vai ter na nova? 0,5 mais x, 0,5 mais x, 1 menos x, 0,5 menos x. Tá bom? Agora você pode jogar na constante de equilíbrio, né? Na expressão da constante de equilíbrio. A gente já sabe que o volume corta. Então, vou colocar direto as quantidades em mols. O que você vai ter aqui? Quantidade em mols de produto, 1 menos x, 0,5 menos x, sobre quantidade em mol dos reagentes, 0,5 mais x vezes 0,5 mais x, 0,5 mais x ao quadrado. Isso tem que dar igual a constante de equilíbrio, que é 1, que a gente calculou no primeiro experimento que ele fez. Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve essa equação. Ó. Vamos abrir as contas. 1 vezes 0,5, 0,5. 0,5 vezes x, 1 vezes x, 1,5. Menos 1,5x, mais x ao quadrado. Embaixo, 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes 0,5x, x, mais x ao quadrado. Foi? E aí, já simplifica o x ao quadrado. Tá? Dado que simplificou o x ao quadrado, o que você vai ter? Joga tudo para o mesmo lado. 2,5x vai dar quanto? Vai dar, passei para cá, vou passar para cá, 0,5 menos 0,5 ao quadrado, que é 0,25, que é 0,25. Então, 2,5x é 0,25, x é igual a 0,1. Tá? Presta atenção que você achou o x, mas ele não pediu o x no problema. Tá? Ele pediu a quantidade final de quem? Quantidade final de éster. Tá? E a quantidade final de éster é dada pelo quê? 1 menos x aqui. Tá bom? Então, logo, número de mols de éster no final vai ser 1 menos x, que é 0,1. 0,9 mols. Tá bom? Então, ó, uma questão um pouquinho maior, mais elaborada, uma questão do IME, mas conceitos importantes a gente tem que entender, tá? Quando você tem já o equilíbrio formado e você muda a concentração de alguém, muda a quantidade de alguém, é só você fazer a tabela de equilíbrio, igual você já tinha feito. Qual é a diferença? A diferença é que no seu início você já vai ter as concentrações de todo mundo no equilíbrio e o cara que você trocar, você vai adicionar nele aqui, ó. Eu adicionei o meio do equilíbrio mais o meio que eu adicionei, deu 1 aqui. E aí eu faço o quadrinho de equilíbrio, tá bom? Depois disso é só você resolver igualando a expressão da constante de equilíbrio ao KC que você já tem. Então, raciocínio é análogo. Quadro de equilíbrio tem que treinar bastante. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver mais uma questão. Bom, seguindo aqui, meus amigos, próxima questão, ele fala o seguinte. Na dissociação térmica AB, gás AB, dando origem aos gases A e B, se a pressão inicial for de 5 atmosferas, a pressão no equilíbrio será de 6 atm. Nas condições indicadas, o grau de dissociação será de quanto? Bom, volta para mim. Volte para a luz, Caroline. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem uma questão até simples, né, comparada à anterior da sequência que a gente está fazendo. Eu tenho um gás AB que vai se dissociar nos gases A e B. Então, se realmente essa questão não falou nada,
eu tenho nada ainda desses dois, estão se formando agora. Então tem 5 atm disso, 0 desse, 0 daquele. Eu não sei quanto de fato disso que reagiu. Eu só sei que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. Mas com isso dá pra gente fazer questão sim. Respira fundo, que tem gente que às vezes nessas questões fica muito nervoso, achando que falta dado, e cara, tá tranquilo. Vamos chamar de X o número de ATMs, né, que foram usados do reagente para dar a fração da pressão, né, parcial do reagente, que foi usada para dar origem a dos produtos. Como aqui é a relação de 1 para 1 nos coeficientes, né, já tudo equilibrado, então eu vou ter X ATM de A se formando e X ATM do B como sendo a pressão parcial dele surgida aqui durante a reação. Que vai ser também, no caso, a pressão final de cada um deles, né? Vai ficar 0 mais XX, 0 mais XX, e aqui vai terminar como 5 menos X. Tinha 5, reagiram X, e é com isso que eu fiquei. A questão nem pede o valor da constante de equilíbrio, é bem simples. Ele fala que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. E o que é a pressão no equilíbrio? É a pressão total do sistema, ou seja, somando a de todos os produtos, mas a de todos os reagentes, essa pressão total tem que ser igual, no caso, a 6, galera. Então, aqui, quando eu somo esses três valores, é que você vai ter o 6 do qual ele está falando. Ah, é isso, professor Fortão? É, que aí você vai ter, ó, menina. Eu pensei que fosse mais difícil, garota. Pois é, então aí, ó, você vai ter o quê? Aqui você corta, e aí você vai ter que, no caso, ó, tá vendo? É assim que eu resolvo os meus problemas. Cortando. E aí vai ficar 5 mais x igual a 6. Aí ele é um psicopata. Então o x vai dar 1 atm. Tá? Então, bebê, calma, não se assusta. Aqui, eu tenho que, no final do reagente original, de 5 atms, 1 atm reagiu. É justamente a proporção que esse 1 atm representa no total de 5 que vai me dar o grau de dissociação que ele está pedindo. É o percentual que isso representa dos 5. Você pode dividir, pode fazer regra de 3, mas pelo amor de Deus, né? A gente não vai dividir, né? O alfa, no caso aqui, ó, seria 1 dividido por 5, mas se você quiser, faz 5 está para 100%, assim como 1 está para taranã%, que é a mesma coisa, tá? E dividindo 1 por 5 vai dar 0,2, que é justamente a mesma coisa que 20%. Então é isso. Essa é a resposta que ele queria. Gabarito, então, let it be. Tá bom? Então, vê se tudo bem aqui. Mais uma vez, da frente você tirar minha cara bonita, minha pele de pêssego para você tirar seu print. E já já estamos de volta com mais questões, que isso é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. Mesmo no IME e no ITA, que o pessoal, quando não é engenharia química que o cara quer, aí o pessoal já não tem tanto amor pela química quanto teria por física e matemática, tá bom? Então me aguarda que já já estamos voltando para você masterizar mais esse assunto. Bom, seguindo aqui, meus amigos, próxima questão, ele fala o seguinte. Na dissociação térmica AB, gás AB, dando origem aos gases A e B, se a pressão inicial for de 5 atmosferas, a pressão no equilíbrio será de 6 atm. Nas condições indicadas, o grau de dissociação será de quanto? Bom, volta para mim, volte para a luz, Caroline. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem uma questão até simples, né, comparada à anterior da sequência que a gente está fazendo. Eu tenho um gás AB que vai se dissociar nos gases A e B. Então, se realmente essa questão não falou nada, eu tenho nada ainda desses dois, estão se formando agora. Então, eu tenho 5 atm disso, 0 desse, 0 daquele. Eu não sei quanto de fato disso que reagiu. Eu só sei que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. Mas com isso dá pra gente fazer questão sim. Respira fundo, que tem gente que às vezes nessas questões fica muito nervoso, achando que falta dado, e cara, tá tranquilo. Vamos chamar de X o número de ATMs, né, que foram usados do reagente para dar a fração da pressão, né, parcial do reagente, que foi usada para dar origem a dos produtos. Como aqui é a relação de 1 para 1 nos coeficientes, né, já tudo equilibrado, então eu vou ter X ATM de A se formando e X ATM do B como sendo a pressão parcial dele surgida aqui durante a reação. Que vai ser também, no caso, a pressão final de cada um deles, né? Vai ficar 0 mais XX, 0 mais XX, e aqui vai terminar como 5 menos X. Tinha 5,
reagir no X, e é com isso que eu fiquei. A questão nem pede o valor da constante de equilíbrio, é bem simples. Ele fala que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. E o que é a pressão no equilíbrio? É a pressão total do sistema, ou seja, somando a de todos os produtos, mas a de todos os reagentes, essa pressão total tem que ser igual, no caso, a 6, galera. Então, aqui, quando eu somo esses três valores, é que você vai ter o 6 do qual ele está falando. Ah, é isso, professor Fortão? É, que aí você vai ter, ó, menina. Eu pensei que fosse mais difícil, garota. Pois é, então aí, ó, você vai ter o quê? Aqui você corta, e aí você vai ter que, no caso, ó, tá vendo? É assim que eu resolvo os meus problemas. Cortando. E aí vai ficar 5 mais x igual a 6. Aí ele é um psicopata. Então o x vai dar 1 atm. Tá? Então, bebê, calma, não se assusta. Aqui, eu tenho que, no final do reagente original, de 5 atms, 1 atm reagiu. É justamente a proporção que esse 1 atm representa no total de 5 que vai me dar o grau de dissociação que ele está pedindo. É o percentual que isso representa dos 5. Você pode dividir, pode fazer regra de 3, mas pelo amor de Deus, né? A gente não vai dividir, né? O alfa, no caso aqui, ó, seria 1 dividido por 5, mas se você quiser, faz 5 está para 100%, assim como 1 está para tararam%, que é a mesma coisa, tá? E dividindo 1 por 5 vai dar 0,2, que é justamente a mesma coisa que 20%. Então, é isso. Essa é a resposta que ele queria. Gabarito, então, let it be, tá bom? Então, vê se tudo bem aqui. Mais uma vez, da frente, você tirar minha cara bonita, minha pele de pêssego para você tirar seu print. E já já, estamos de volta com mais questões, que isso é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, mesmo no IME e no ITA, que o pessoal, quando não é engenharia química que o cara quer, aí o pessoal já não tem tanto amor pela química quanto teria por física e matemática, tá bom? Então me aguarda que já já estamos voltando para você masterizar mais esse assunto. Bom, people, continuando aqui, terceira questão da sequência, vamos lá. Ele fala assim, no recipiente fechado de 10 litros de capacidade, são introduzidas quantidades equimolares das substâncias representadas por A2B3 e B2 que reagem segundo a reação que está dada aí na tela para você. Aí tem um gráfico aí de pressão total, não vou explicar como é que ele funciona, mantidos na temperatura de 727 graus Celsius, anota isso. Com base no gráfico anterior, que usa a variação da pressão interna do sistema em função do tempo, o valor da constante de equilíbrio Kc nessas condições é igual a quanto? Bom, volta para mim e volta para a luz. Pessoal, olha só. Aqui, embora ele peça o Kc, todos os dados da questão são dados em função da pressão que eu tenho. É óbvio que eu tenho PV igual a nRT, né? Então eu posso converter todas as pressões para o número de mols de cara, mas o melhor é que você faça isso ao final, que você acha o Kp e aí converta de Kp para Kc. É geralmente mais fácil. Em termos de conta, é geralmente mais agradável, tá? Então o que você vai fazer aqui? Então por enquanto esquece isso daqui. Vamos olhar só para cá. E aí o que está acontecendo nesse desenho? Ele está me dizendo que a pressão total do sistema é de 8, né? Inicialmente. Essa pressão total do sistema, gente, seria, no caso aqui, ó, a pressão desse gás mais desse, porque no início só tem reagente. No início você não tem produto, então você não tem nem pressão aqui para contar para formar esses 8. No final, já é o contrário. No final, a pressão total do sistema, somando reagentes com o produto, está dando 5. Por que eu sei que essa pressão total no final? Porque essa quantidade foi diminuindo até que chega um momento que isso aqui se estabilizou, o que indica que eu cheguei ao equilíbrio, tá? Agora, vamos lá. Cuidado com esse 8. Primeira pegadinha da questão. É um 8, mas são quantidades equimolares dos reagentes. Eu tenho 2 reagentes, então vai metade para cada um. Então, quando eu começo a montar a equação aqui, ó, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. E é sempre bom verificar se a equação já está equilibrada. Aqui já está. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? IME, ITA, probabilidade, SpaceX também. Eles gostam de dar uma
sacaneada no aluno, tá? Mas nesse caso não aconteceu não. E aí eu tenho 4 aqui e 0 desse. Vou perder x desse e formar x daquele. Tá tudo 1 para 1, né? Então no final você vai ter o quê, galera? Você vai ter 4 menos x desse daqui, 4 menos x desse daqui e x desse daqui, né? 0 mais x. Como que eu acho quanto que é o x? Reparando que esse x não é o número de mols, é uma pressão, tá? Como é que eu vou achar isso? Ele me deu a pressão total do sistema, não é 5. É que nem as questões anteriores, se você está obedecendo a sequência de questões que a gente está fazendo. Somando essas pressões aqui, essa soma tem que ser igual a 5. Ah, então é isso, professor Fortão. Nossa, você me fez a luz. Caramba. Então, ó, você vai ter que 4 menos x mais 4, 8 menos x, é igual a 5. Se 8 menos x é igual a 5, o x será igual a 3. 3 ATM. Ok? E aí, para montar o KP, eu preciso dessas quantidades, né? Então, você vai ter o quê? Um ATM aqui, um aqui também, e aqui 3, né? Então, o que vai ser no final o KP da reação? É a pressão do A2B5 sobre a pressão do A2B3 vezes a pressão do B2, produtos sobre reagentes. Então, vai dar 3 dividido por 1 vezes 1, que é 3. Só que isso seria o KP. E o cara aqui é o KC, tá? Tá, tem unidade aqui, né? Vai ser ATM sobre ATM ao quadrado, ATM menos 1. Mas, por favor, gente, vamos nos prender detalhezinho. Essa nem é a pergunta da questão, tá? Mas acho que alguém levante o braço lá em casa, indignado comigo, tá? Eu sei disso. Vamos ver. O KC, posso apagar aqui, você da frente? Printa até aí, tá? Printou. Vou apagar só aqui, que não preciso mais disso. Lembrando que a nossa expressão é sempre o quê, né? Que KP é o cacete do ratinho. E o que é esse ΔN? É a variação de mol de gás. Tem 1 mol no final aqui, né? Na proporção que eu tenho aqui na equação equilibrada. Tem 1 aqui dos coeficientes das partes gasosas. Tem 1 aqui no final de produto, menos 1 mais 1, 2 de reagentes. Então o ΔN ele vai ser igual a menos 1. Bom, como está dizendo o ΔN menos 1, e aí o KP vai ser o quê? Vai ser o KC. O R, para essas unidades, vai ser 0,082. E aqui o T é em Kelvin, então pega 727 graus Celsius. Soma 273, vai dar 1000. Tudo isso cuidado elevado a menos 1. Agora ficou mole, né? Você vai ter o quê? Ó? Isso aqui vale 3, que é igual ao KC. Aqui, se a vezes 1000 vão andar 3 casas, vai dar 82 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que ficar sobre 82, né? Então 3 é igual ao KC sobre 82. E aí, meu querido, o KC será igual a 246, tá? Que é o que ele estava pedindo, tá bom? Beleza? Trancou aí, pessoal? Marca aí a letra correta e mais uma questão que a gente matou. Essas questões tem que treinar. Isso aqui, essa parte realmente é uma parte super algébrica, super de contada mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Que é bem diferente de uma abordagem, por exemplo, de uma questão de Enem. Então, de repente, você está acostumado a ver equilíbrio químico no colégio, está entrando nesse mundinho de concurso militar ou de IMITA agora, e você deve estar estranhando bastante como que a pegada é mais aprofundada, como que a pegada é bem diferente. Ou na FUVEST também, numa específica, a pegada vai pelo mesmo caminho, tá bom? Então, por isso, a gente tem mais questão vindo por aí. Me aguarda que eu tô voltando. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma questão aqui. Joga na tela. Attention, please, né? Então, uma questão de Minas que é o seguinte. Em um balão de 2 litros foram colocados
8 mols de A, 12 mols de B e 4 mols de C. Em uma dada temperatura, o equilíbrio homogêneo gasoso foi atingido quando a concentração D ficou em 6 mols por litro. A equação do sistema químico em equilíbrio pode ser assim escrita, como está aí para vocês, né? O valor da constante de equilíbrio na temperatura da experiência será D. Bom, galera, volta para mim. Você está me dando mols, está me dando volume. Isso já serve para eu achar a concentração molar, né? Número de mol sobre volume. Não tem temperatura, não tem nada que permita transferir isso de número de mols para pressão. Então o que ele quer é o Kc, tá? Tem que tomar também com cuidado para vocês não viajarem demais e ver chifre em cabeça de cavalo. Então aquele que é o Kc. Então aí só deixa anotado que no final do equilíbrio a concentração do D vai ser de 6 mol por litro e o volume é de 2 litros. Mas assim, a tabela você pode preencher com segurança até o finalzinho com o número de mols mesmo. Depois no final a gente divide pelo volume. Isso não vai interferir no resultado, desde que, é claro, na hora de jogar para montar a constante, você use a concentração, que é dividir os números de mols que eu vou ter aqui no final pelos volumes, pelo volume de 2 litros, tá? Então, assim, isso aí não tem problema, acho que você estranhe e já encasquete com isso. Bom, dadas as proporções que eu tenho aqui, se eu falar que reagiu x de A, então reagiu 2x de B, dando origem a x de C e 3x de D, ok? Então, estou respeitando as proporções. E aí, no final, teremos 8 menos x, né? O que eu tinha menos o que reagiu. 12 menos 2x de B. 4 mais x de C. Aí também tem uma novidade, né, em relação às outras, né? Que eu já começo com uma quantidade, sei lá por que existente, de produto. A questão falou que tinha, então tem. E aí eu tenho 0 mais 3x, 3x aqui de D, do gás D. Lembrando que a gente sabe, para descobrir o x, como é que eu vou fazer? Que a concentração do D é de 6 mols por litro no equilíbrio. Aqui nós temos equilíbrio. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui, número de mols sobre o volume, que é 2, tem que dar 6. Né? Concentração é mol por litro. Então acabou, né, gente? 3x igual a 12, o x vai dar 4. 4, isso em mols, hein? Lembrando que a tabela foi preenchida em mols. Então, meu amigo, eu sei que no final eu terei 8 menos x, 4 mols aqui de A, 12 menos 2x, o que acaba dando 4 também de B, 4 mais x, 4 mais 4, 8 de C, e 12 aqui do D. O nosso K será montado então como? É a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, então aqui elevado ao cubo, sobre o produto da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, então aqui ao quadrado, né? Aí beleza, galera. Agora sim eu vou botar o volume na história. Algumas vezes ele corta, outras vezes não. Aqui não vai porque aqui vai ficar no final de grau 4 aqui de grau 3, né? Então tudo bem, mas vamos botando assim. Vai ficar o quê? 6 mols por litro. Aqui, o do C é 8 pelo volume que é 2. 4 mols por litro. O do A vai ser 4 sobre 2 mol por litro. E o B também 4 sobre 2, só que ao quadrado. Então, tá aí. No final, o Kc que nós tantos queríamos vai ser o quê? Uma questão tranquila, né? Só prestar atenção em detalhes. 216 vezes 4 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 4 corta com esse outro. E 216 por 2, isso dará então 108. Beleza, galera? Olha aí que letra que é. Joga de novo na tela, pessoal. E aí a gente está vendo que isso vai ser a letra D de dado, de Deus, tá bom? Então, galerinha, fechamos aqui a nossa primeira sequência de revisão de questões de equilíbrio químico.
tem mais outras para fazer nas nossas listas e teremos outras aulas mais à frente sobre isso, mas só nessas aqui já dá para você ter uma boa base para fazer as outras que venham a surgir, ok? Fizemos questões aqui novas, outras do ITA, e com isso você tem um bom apanhado de questões para te preparar. Se você está assistindo a gente na parte aberta, não se esqueça, gente. Passa lá em fabricad.online, tem aula de todas as matérias, matemática, física e química, redação, português, literatura, tudo voltado aos registros da SpaceX, IMI, TAFEFON, Escola Naval e também, claro, medicina e Enem, bem como apoio ao nível superior, que é para quem já está tomando bomba em cálculo, ou equações diferenciais, tomar bomba, lê-se se ferrando, tá? E precisa de uma ajuda no caso da gente. Pode deixar que vamos pegar na tua mãozinha e te tirar do poço da ignorância. Ai, tá bom? E usa o cupom MILITARES para te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar, seja o SpaceX, seja o IMITA ou a AFEFON, Escola Naval, e venha finalmente fazer parte da nossa família. Espero que você tenha gostado de mais dessa aula. Se você está assistindo a aula aberta no YouTube, então não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho das notificações, porque é aí que você fica tendo acesso às novidades, os motivacionais, toda e qualquer coisa que apareça na nossa parte aberta. Umas aulas ficam, outras são temporariamente colocadas, então depois são removidas e é só para assinante. E aí você comprova por que o Fabricad é ou será a sua melhor escolha para estudar e, com certeza, conquistar o seu sonho, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou o Alexandre Azevedo, estou aqui contigo, sempre torcendo por você, não importa se você é ou não nosso aluno, quero muito que você se torne nosso aluno, mas permanecemos aqui na missão de elevar o nível do ensino no Brasil e ser a melhor plataforma que pensa em você, que atende a você, que te dá o total respaldo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, valeu, tchau, tchau, galera.